Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao canal JL Invest. Este é um canal que trata de assuntos relacionados a finanças, aposentadoria, autoajuda, investimentos, e eu sou o José Lois. Hoje vamos falar especificamente sobre ações. O que são ações de empresas listadas na Bolsa de Valores? Ações na Bolsa de Valores. Então, o que são ações? São títulos que representam uma fração do capital de uma empresa. Ao comprar uma ação, você se torna sócia ou sócio da companhia e está apta ou apto a receber parte de seus lucros sob a forma de dividendos. As ações das companhias de capital aberto negociadas na Bolsa de Valores, B3, Brasil Bolsa Balcão, que é a Bolsa de Valores do Brasil, costumam distribuir parte de seus lucros. Normalmente prevalece o que define como parte dos dividendos o estatuto da empresa. A distribuição dos lucros pode, em certos casos, chegar a 100% desse lucro líquido apurado no período. São basicamente três tipos distintos de ações negociadas diariamente na Bolsa de Valores. Ações ordinárias, ON. Essas ações dão direito a voto nas assembleias das empresas, de acordo com a quantidade de ações que cada um possui. Ações preferenciais, PN, não tem direito a voto, mas tem preferência no recebimento dos dividendos. E algumas empresas têm o que se chama UNITs. Nesses casos, as empresas disponibilizam um pacotinho de ações. Ou seja, é a soma de ações preferenciais mais ações ordinárias. Vamos a um exemplo prático. A Klabin faz a sua ação UNIT da seguinte forma: um pacotinho contendo uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. O custo desse tipo de ação também é proporcional ao custo de uma ação ordinária e de 4 ações preferenciais, assim como os dividendos também. No caso da Klabin, são essas ações, as UNITs, que têm a maior liquidez diária na Bolsa de Valores. Existem na B3, Brasil Bolsa Balcão, mais de 400 empresas listadas, e algumas são ótimas pagadoras de dividendos. São duas as modalidades de pagamentos de proventos pelas empresas listadas na B3. Dividendo. Os dividendos são pagos por quantidade de ações, ou seja, o valor pago por ação é igual para todos. Sendo assim, quanto mais ações, a pessoa possui, mais dividendos ela recebe. E uma outra forma de pagamento chama-se JCP, Juros sobre Capital Próprio. É uma outra forma de distribuir proventos, sendo que nesse caso existe a incidência do imposto de renda, da ordem de 15%. Esse imposto já vem descontado antes do pagamento. O que a pessoa recebe, ou o que o acionista recebe, já é o valor líquido. No caso, quando se vende uma ação ou lote de ações, pode existir também imposto de renda. É o que se chama imposto de renda sobre ganho de capital. Um exemplo, você compra hoje uma ação por R$50 e daqui a 2 anos você resolve vender e ela já vale 70. Então você comprou por 50, vendeu por 70, lucrou 20. Sobre esses 20 incide o imposto de renda. Seria o lucro sobre o capital. O que ocorre? Existem exceções. Para quem vende menos que R$40 mil em ações por ano, existe uma isenção. Ou menos do que 20 mil durante um mês. Então, se passou de 20 mil a venda das ações com lucro, né? Se for com prejuízo, não paga nada. Se for com lucro, existe essa tributação. A B3, a Bolsa, cobra a título de remuneração sobre o seu trabalho, que é a custódia das ações, não é? Pequenas taxas, tanto na compra como na venda. E as corretoras podem cobrar ou não taxas pelo seu serviço de corretagem. Existem diversas corretoras e alguns bancos digitais que não cobram nada por esse serviço. As ações podem ser adquiridas em lotes de 100 unidades
e ou, não é? Podem ser fracionadas. Você pode comprar a partir de uma unidade. As empresas que pagam dividendos, ou JCPs, que é o juros sobre o capital próprio, podem fazer isso uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, 4 vezes ao ano e até todos os meses. O Banco do Brasil costuma dividir os pagamentos em até 8 parcelas e existem pelo menos 3 empresas que pagam dividendos ou juros sobre capital próprio todos os meses. Quais são elas? O Bradesco, o Itaú e o Banco Banestes, que é o Banco do Estado do Espírito Santo. Já os fundos imobiliários, só para lembrar, eles costumam pagar os proventos todos os meses. Todas as empresas têm código na B3. É o chamado ticker. Esses códigos é a combinação de 4 letras e um número ou 2. Um exemplo. O Banco do Brasil recebe o ticker BBAS3. Nesse caso, é o ticker para um lote de 100 ações ordinárias. Por exemplo, desejando comprar 10 ações, então como é que você faria? BBAS3F, F de fração, F de fracionado. E aí você consegue comprar as 10 ações, consegue comprar 15, consegue comprar uma, enfim, é o fator para dividir, né, o lote, para você comprar menos. No caso das ações Unity da empresa Klabin, KLBN11, para comprar em lotes de 100 ações, ou KLBN11F, para comprar as mesmas ações em quantidades menores que 100 unidades, as tais ditas fracionadas. O processo de venda é o mesmo que o de compra, apenas clicando a opção venda em seu home broker. Home broker é aquela plataforma que liga você à B3. É online, está disponível gratuitamente, por exemplo, para clientes de alguns bancos digitais. O Banco Inter, por exemplo, tem esse serviço. Funciona no horário da Bolsa de Valores. É você quem faz as operações de compra ou venda de ativos diretamente no ambiente da B3, em tempo real. É muito interessante isso, não é? Não é difícil e a gente, no outro vídeo, vai mostrar o passo a passo para fazer esse tipo de operação. Como saber se uma ação é boa para investir? Nesse caso, você pode contratar os serviços de uma casa de análise, uma corretora. Você pode abrir uma conta no banco digital e ter a opinião personalizada dos seus assessores de investimento. E você pode também estudar um pouquinho, não é? Começar devagarinho e você mesmo pode investir. Para isso existem sites que são especializados em bolsa de valores, em fundos imobiliários, em tesouro direto, esses ativos todos, né, que estão disponíveis nos dias de hoje. Né, um deles é o Investidor 10, esse que você está vendo na tela. Existe o Status Invest, existe o site Fundamentos e um monte de outros, que fornecem praticamente todas as informações necessárias para os pequenos investidores ou os investidores iniciantes em sua jornada, rumo, não é, a tão desejada liberdade financeira. Pequenos investidores são as pessoas que possuem menos que R$ 1 milhão investidos em renda variável. Acima desse valor são considerados investidores qualificados ou investidores profissionais, né? No caso, quem tem mais de R$ 1 milhão investido, normalmente já tem uma certa experiência, né, nesse tipo de investimento. Então, quais seriam os fundamentos para saber se uma empresa é boa ou não para se investir? Existem vários indicadores, vários. E é a combinação de vários deles que minimizam o risco do negócio, além da diversificação. O maior de todos os detalhes, com certeza, é a diversificação, bem como a escolha de setores menos complicados e vulneráveis para se investir. Vamos lá, vamos a eles? Um dos indicadores aonde as pessoas mais prestam atenção, o Dividend Yield, ou DY, que é nada mais do que o rendimento do dividendo. É a rentabilidade do dividendo em relação ao preço da ação. É de comum acordo entre muitos especialistas que uma boa empresa é aquela que paga dividendos recorrentes, ou seja, com regularidade, de no mínimo 6% ao ano, fora a inflação do período. Então, se uma empresa te paga dividendo
dê no mínimo 6% ao ano, é uma boa empresa, não é? Desde que, se você comprou a ação em janeiro por R$ 10, ela, no janeiro seguinte, esteja valendo 10 e mais a inflação, porque aí os 6% de rendimento serão livres, fora da inflação, a ação se valorizou. As empresas normalmente sabem corrigir a inflação, todas sabem, né? Então, quando é uma boa empresa, quando é uma empresa já que está há muito tempo aí no mercado, na bolsa, eles fazem isso com bastante tranquilidade. Outro indicador é o preço sobre o valor patrimonial, P/VP. Esse indicador nos diz se o valor da ação está abaixo, barato, ou acima, caro, em relação ao valor patrimonial da empresa. Significa o seguinte: quanto é que o investidor está disposto a pagar pelo patrimônio líquido de uma empresa? Normalmente se entende que valores acima de 1 significa caro e abaixo de 1 está barato. Exemplo, no dia que estamos gravando esse vídeo, 8/9, uma ação do Banco do Brasil, código de bolsa BBAS3, está custando R$ 46,64. Então a pergunta, por esse indicador, está caro, está barato ou é justo? Vamos lá. Nos informa o site, o Investidor 10, esse que está aí na tela, que nesta data o P sobre VP desta ação está em 0,82, ou seja, abaixo de 1, né? 1,00 no caso. Então, essa ação está barata, ela está barata em relação ao valor patrimonial do Banco do Brasil. Conclui-se, portanto, que está com desconto de 18%, não é? Se o preço estivesse justo, hoje o valor dessa ação poderia ser de R$ 56,88. Esse seria 1 por 1, mas está abaixo, né? 46,64 está abaixo, 18% de desconto. Então, por esse indicador, vale a pena comprar ações do Banco do Brasil? Por esse indicador, sim. Um outro exemplo, a empresa Klabin, ticker KLBN11, que são as ações, as units. A cotação desse papel, no caso, né, ações também se chamam papéis, na data de 8/9, está em R$ 22,11. Nos diz lá o site do Investidor 10 que o P sobre VP dessa ação está em 2,11. 2,11, ou seja, está 110% acima do seu valor patrimonial. Ainda assim, cabe a pergunta, tem gente que compra ação com essa disparidade no preço sobre o valor patrimonial? Tem sim, tem sim. Muitas vezes esse indicador sozinho não reflete a verdadeira capacidade da ação e da empresa em questão. A Klabin é considerada por alguns especialistas como se fosse uma joia rara. Não à toa tem mais de 500 mil acionistas na Bolsa de Valores. A Klabin é uma empresa exemplar, referência, 124 anos de existência, produção verticalizada. Ela faz desde plantar a semente, né, desde separar e selecionar a semente, até manter as florestas, até cortar os eucaliptos ou os pinos, até transformar tudo isso em papel ou papelão, ou seja lá que produto, no caso ela estiver produzindo. Isso tudo é vendido no mercado interno, isso tudo é exportado. É uma empresa que paga dividendos recorrentes, não é? E é considerada por muitos uma empresa 100%, sob todos os aspectos. Por isso que tem gente que paga acima do valor patrimonial, né? Temos também um indicador chamado P/L, preço sobre o lucro, né? P/L, preço sobre o lucro. Trata-se de um fundamento que compara a cotação da empresa com seu lucro por ação, dividido o preço das ações pelo LPA, lucro por ação, serve para avaliar o retorno aos acionistas. Nesse caso, quanto maior o PL, melhor. Quanto menos, pior. Um PL baixo significa que o mercado não está confiante em relação às ações da empresa. Em alguns setores, um PL abaixo de 10 pode ser considerado baixo. Em outros, um PL acima de 20 já pode ser considerado normal. Um exemplo, o Banco do Brasil, o ticker BBAS3, tem um PL de 4,2. Isso nos diz o Investidor 10.
Já a Klabin, na sua ação Unity, KLBN 11, o PL é de 5,47. Já o Banco Santander, na sua ação Unity, ticket SANB11, o PL é de 11,04, ou seja, acima de 10. Né? Já uma empresa relativamente nova na B3, a Pets, essa empresa ela trabalha com fornecimento de produtos para pets, cães, gatos, né, etc. Né? O ticker dela na bolsa é PETZ3. PETZ3. E o PL dela está em 63,51, ou seja, altíssimo. Então, se uma pessoa fosse decidir comprar dessas 4 empresas citadas, né, nesse exemplo, pelo PL, ela então iria escolher a Pets 3. Será que ela estaria certa? Vamos lá. Nos 4 exemplos, não é? Fica claro que se for por causa dessa indicação ou desse indicador, a ação mais negociada seria da empresa Pets. Mas se formos olhar a liquidez desses papéis, temos o seguinte, segundo o site Investidor 10. Liquidez da ação SAMB 11, 49 milhões por dia. Liquidez da ação da PETZ 3, 76 milhões 930 mil por dia. Liquidez da ação KLBN 11, a Unity, 159 milhões 820 mil reais por dia. Agora, liquidez da ação BBAS3 do Banco do Brasil, 462 milhões por dia. Veja bem, no caso dessa ação aí do Banco do Brasil, ela tem uma liquidez quase 10 vezes maior do que a ação do Santander. Pensa. Então, são vários os indicadores e não é por um que você deve ter uma lógica para adquirir uma outra ação. Um detalhe. No caso desse comparativo aí, a ação que tem o menor PL é a que mais negociações tem no caso. 6 vezes maior do que aquela que tem o maior. Ou seja, o Banco do Brasil tem o menor PL, mas é 6 vezes mais negociado do que o da Pets lá, que tem o maior PL. Por outro lado, dessas 4 empresas citadas como exemplo, é justamente o Banco do Brasil quem distribui de forma mais regular e com maiores retornos dos dividendos. Das 4 aqui é que paga mais dividendo. Outro indicador muito importante na hora de investir em ações é a liquidez do papel. Quanto maior, melhor, pois se em algum momento em uma emergência houver necessidade de venda dos papéis, liquidez maior, certeza de venda garantida. Ou seja, o Banco do Brasil, nesse exemplo com 4 empresas, ganha de longe. Não é recomendação. Outro indicador a ser levado em conta pelo investidor é a alavancagem na empresa. Em outras palavras, a alavancagem é a dívida, é o que a empresa deve. Né? Outro indicador importante é o payout. O payout é o percentual total do lucro líquido de uma empresa distribuída a título de dividendos. Quanto maior, melhor, mas precisa estar definido no estatuto da empresa. Então, por exemplo, a Klabin, ela costuma pagar entre 15% a 25%, né? O payout dela é esse. Já existem outras empresas que têm 40% de payout. A Petrobras, o ano passado, andou com payout elevadíssimo, não é? Quem acompanha o noticiário aí sabe da entre aspas, queda de braço, né? Entre os controladores da Petrobras, no caso o governo federal, e os acionistas, né? Que é normal que os acionistas queiram receber dividendos, não é? Por outro lado, outro item a observar é a margem líquida. O que é a margem líquida? É o lucro líquido. Margens líquidas muito apertadas não se traduzem em bons dividendos. Um outro item a observar, o tal do TAG, Tag Along. O que vem a ser Tag Along? É um mecanismo que serve para proteger os acionistas minoritários em caso de venda da empresa. Então, se uma empresa é vendida e essa empresa tem 100% de Tag Along, não é, assumido com a CVM e a Bolsa de Valores,
o tratamento dado aos acionistas ele é igual, tanto para pequenos acionistas, pequenos investidores, como os acionistas grandes, os acionistas de referência. É o mesmo tratamento. Vale também observar isso. Uma outra coisa interessante, né? A gente vê pouca gente falar nisso, mas essa informação está disponível lá nesses sites que nós citamos, Investidor 10, Status Invest e tal. É o Free Float. O que vem a ser isso? É a quantidade de ações que uma empresa disponibiliza para compra ou venda dentro da Bolsa de Valores, seja para o investidor, pessoa física ou jurídica. Por que eu estou comentando isso aqui? O Banestes, o Banco do Estado do Espírito Santo, ele tem em torno de 7% das suas ações disponibilizadas na Bolsa de Valores. Quase 93% das ações são do governo do Estado do Espírito Santo. Então, o que acontece? A liquidez desse papel normalmente é baixa, não é? Por quê? Só 7%, 7, alguma coisa, que ficam ali rodando. Quando uma pessoa vai comprar uma ação, ela compra de outra pessoa. Você não compra na Bolsa de Valores ações diretamente da empresa. Não é? A empresa ela faz lá o seu IPO, né? Ela faz a sua distribuição de ações para arrecadar um certo dinheiro, perfeito? Entram aí os investidores qualificados, os investidores profissionais, né? E algumas instituições. Posteriormente, essas ações são negociadas na Bolsa. B3, Brasil, Bolsa Balcão. Ou seja, é como se você estivesse ali no balcão, embora esteja atrás de um computador, comprando e vendendo. Então, quando você ou eu vamos comprar uma ação da Petrobras, a gente está comprando de alguém que está vendendo. A gente não está comprando diretamente da empresa. Embora você, na condição de acionista, seja sócio da empresa, não é? O percentual nessa sociedade é de acordo com a quantidade de ações que você tem. Então, por exemplo, se todas as ações disponíveis na Bolsa, no caso do Banco do Estado do Espírito Santo, estivessem na mão de uma única pessoa física, quanto é que ela teria nessa sociedade? Não chegaria a 8%. Porque 92, alguma coisa estão na mão do sócio majoritário, que é o governo do Estado do Espírito Santo. Outro item muito interessante, e isso daí quem nos fala sobre isso é o senhor Luiz Barsi Filho, o maior investidor, pessoa física do Brasil, ele diz o seguinte, que convém, para quem quer investir a longo prazo, observar a quantidade de ações emitidas por uma empresa. Não é? Então é assim, imagina que uma empresa X tem 5 bilhões de ações circulando no mercado. 5 bilhões. Para que essa empresa distribua R$1 por ano, R$1 por ano, para os seus acionistas, significa que ela tem que distribuir um lucro de pelo menos 5 bilhões de reais. Percebem? Então, veja bem, se uma empresa que tem uma capacidade de gerar um lucro de 500 milhões de reais por ano e ela tem uma base acionária de 5 bilhões de ações circulando, o máximo que ela vai distribuir de dividendo é 10 centavos. Percebe? Então, embora tudo seja meio que proporcional, existem algumas empresas que é interessante observar essa base acionária. Por quê? Porque como o dividendo ele tem o mesmo valor para todo e qualquer acionista, não importa se ele é grande ou pequeno, uma ação é um dividendo é uma ação. Então, para você ganhar dinheiro, você precisa ter muitas ações, se essas ações têm dividendos pequenos. Não é recomendação. Muito obrigado, fiquem com Deus. Se gostou, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e até a próxima.